Eu nunca imaginei que o abraço apertado do meu próprio irmão, Heitor, seria, na verdade, o nó da forca que tentaria sufocar a minha vida naquela noite de lua minguante no coração de Minas Gerais. Estávamos no meio do cafezal, sob o cheiro doce dos frutos maduros e o silêncio mortal das montanhas. Quando senti o frio do cano de um revólver encostado nas minhas costelas, enquanto a voz dele, trêmula mas carregada de uma inveja ancestral, sussurrava que tudo o que construímos agora seria apenas dele. O choque não veio da dor física iminente, mas da percepção de que o sangue do meu sangue estava disposto a me apagar do mapa por causa de alguns hectares de terra e de uma ganância que eu jamais supus que habitasse o seu coração. Ao meu lado, saindo da penumbra das sombras das árvores de café, surgiu a figura daquela que eu chamava de esposa e companheira de vida, Maria. Ela não trazia lágrimas nos olhos, nem o desespero de uma mulher que via o marido em perigo, mas sim um olhar gelado e calculista que confirmava minha pior suspeita. A traição era uma conspiração vil armada entre os lençóis da nossa própria cama. Ver Maria, a mulher a quem dediquei 10 anos de trabalho duro, lealdade e amor sincero, segurando a pasta de documentos que forjava a minha renúncia total aos bens da família. Foi como se a terra sob meus pés se abrisse em um abismo sem fim, engolindo toda a minha dignidade e esperança de uma só vez. Não me olhe assim com esses olhos de cachorro abandonado, Samuel, ela disse, com uma voz que eu não reconhecia, desprovida de qualquer rastro do afeto que um dia juramos solenemente no altar da igrejinha do vilarejo. Você sempre foi pequeno demais para as ambições que eu carrego e Heitor sabe como transformar esse chão em ouro de verdade. Enquanto você só pensa em suor, honestidade e esse legado medíocre de família. Naquele momento cruel, enquanto eles me forçavam sob a mira da arma a caminhar em direção ao despenhadeiro da coruja, eu percebi que a traição não é apenas um ato isolado, mas um veneno que corrói os laços mais sagrados até que não reste nada além de cinzas. Eu fui jogado naquele buraco como se fosse um animal sarnento e descartável, ouvindo lá do alto o riso abafado e vitorioso de quem acreditava ter cometido o crime perfeito, sem deixar nenhum rastro para a justiça dos homens ou o julgamento da vizinhança. O impacto violento contra as pedras lá embaixo quebrou meus ossos e rasgou minha carne. Mas, por um milagre que a ciência não explica, não conseguiu quebrar o espírito de um homem que foi forjado na lida bruta do interior. Enquanto o sangue quente escorria pelo meu rosto e se misturava à terra vermelha, eu fiz um juramento silencioso para o céu estrelado. Se eu sobrevivesse àquela noite de infâmia, eu voltaria para cobrar a dívida que a honra exige. O que Maria e Heitor não sabiam, enquanto brindavam com o vinho mais caro na sede da fazenda Boa Vista naquela mesma madrugada, era que a roda da vida gira sem parar e que a terra não aceita ser regada com o sangue da traição sem cobrar o seu preço devido. 10 longos anos se passariam antes que os nossos caminhos se cruzassem novamente. Mas o destino já estava traçando uma lição de moral que nenhum dinheiro ou poder usurpado seria capaz de evitar. A colheita do que eles plantaram naquela noite estava apenas começando. E o desfecho dessa história serviria de aviso eterno para todos aqueles que acreditam que a maldade pode vencer o caráter de um homem justo. Bem-vindos ao canal Morada de Histórias que pulsam no coração do Brasil. Hoje, mergulhamos em um relato nas montanhas mineiras onde o aroma dos cafezais escondia segredos terríveis. Samuel, homem honrado, jamais imaginaria que as mãos que colhiam frutos ao seu lado seriam as mesmas que a amolariam. Nas sombras, o punhal da traição familiar mais cruel e inesperada da região mineira. Veremos como a ganância transformou a vida de Samuel em pura injustiça. Heitor e Maria, em quem ele mais confiava, conspiraram para pagar sua existência. Mas esta não é apenas uma crônica de dor. É um renascimento. É a prova de que a justiça sempre encontra brechas para brilhar, honrando quem age com retidão, verdade e muita força de caráter sertanejo. Antes de seguirmos, inscreva-se no canal e deixe seu like agora. Sua ajuda leva essas vozes do interior para brasileiros que valorizam a honra e a terra. Não perca nenhum detalhe desta jornada emocionante, pois o desfecho servirá de alerta para todos que depositam confiança cega em pessoas que buscam o poder acima da própria lealdade e do laço de sangue. De qual cidade e país você nos assiste hoje? Escreva nos comentários agora. Fico grato em ver como nossas histórias atravessam fronteiras, unindo corações que amam as raízes brasileiras. Coloque o nome da sua terra abaixo e sinta-se em casa, pois aqui cada relato traz um propósito e uma lição de vida que o tempo e a poeira nunca apagam. Imagine o sol sumindo atrás das serras e o silêncio pesado na fazenda. O plano cruel é iniciado, mas Samuel possui uma força que os traidores não puderam medir. Entenda agora como os sinais da traição surgiram e como a semente da grande virada foi plantada justamente no momento da queda mais profunda, solitária, injusta e também muito dolorosa para Samuel. A fazenda Boa Vista não era apenas um pedaço de chão cercado por arame farpado. Para Samuel, aquele lugar representava cada gota de suor derramada desde que ele era apenas um menino descalço ajudando o falecido pai na lida bruta. O horizonte de Minas Gerais, com suas montanhas que parecem tocar o céu. Era o cenário onde Samuel ergueu um império de café, fruto de noites em claro e mãos que nunca temeram o calo ou a terra debaixo das unhas. Ele olhava para os pés de café carregados, brilhando como rubis sob o sol da tarde, e sentia um orgulho legítimo.
acreditando que sua honestidade e seu esforço tinham finalmente garantido o futuro de toda a sua linhagem naquela terra abençoada. No entanto, enquanto Samuel focava na produtividade e na saúde das plantas, uma praga muito mais silenciosa e destrutiva começava a se criar dentro das paredes de sua própria casa grande, um veneno que não podia ser combatido com venenos de lavoura. Heitor, seu irmão mais novo, sempre foi o oposto de Samuel. Enquanto o mais velho acordava antes do galo cantar para conferir o gado e a colheita, Heitor preferia as roupas engomadas, a prosa mansa na cidade e o conforto que o dinheiro do irmão proporcionava. Samuel, movido por um amor fraternal cego, nunca negou nada ao caçula, acreditando que um dia o rapaz criaria juízo e valorizaria o peso do sobrenome que carregavam. Maria, a esposa de Samuel, era outra peça desse cobre que ele acreditava ser perfeito, mas que na verdade estava prestes a desmoronar de forma trágica e barulhenta. Ela chegou à fazenda vinda da capital, com uma beleza que ofuscava as moças do vilarejo e um jeito refinado que Samuel interpretou como sinal de uma alma superior. Ele a tratava como uma rainha, cobrindo-a de mimos e delegando a ela o controle das contas da casa, sem imaginar que por trás daqueles olhos amendoados e sorrisos doces, habitava uma mulher que desprezava o cheiro de mato e a simplicidade da vida no campo. Naquela última temporada, a colheita foi histórica e os galpões da Boa Vista estavam abarrotados com sacas do melhor grão da região, atraindo compradores de todo o país e elevando Samuel ao posto de homem mais rico das redondezas. Foi nesse momento de ápice financeiro que o brilho do ouro cegou de vez Heitor e Maria, que passaram a se encontrar às escondidas nos cantos escuros da propriedade para tramar o que Samuel jamais poderia prever. O que era para ser uma celebração de sucesso tornou-se o combustível para uma traição alimentada por uma ganância que não respeitava nem o laço de sangue, nem o sagrado juramento do altar. Samuel começou a notar que o clima na fazenda estava mudando. O ar parecia mais pesado, e o silêncio durante os jantares era cortado apenas pelo som dos talheres contra a porcelana cara que Maria tanto exigia. Ele percebia olhares trocados entre a esposa e o irmão, sussurros que morriam assim que ele entrava na sala. Mas seu coração bondoso traduzia aquilo como preocupação deles com a sua carga exaustiva de trabalho. Ele não conseguia conceber a ideia de que as duas pessoas que ele mais amava e protegia estavam, na verdade, medindo o tamanho da sua cova enquanto dividiam o pão que ele mesmo providenciava. Heitor, agindo com a falsidade de uma serpente criada no ninho, começou a sugerir que Samuel precisava descansar e que ele, o irmão dedicado, cuidaria da burocracia e dos novos contratos de exportação. Maria reforçava a ideia com carinhos calculados, dizendo que Samuel estava ficando velho antes do tempo e que merecia desfrutar da fortuna que tinha construído com tanto sacrifício. Samuel, sentindo o peso dos anos e confiando plenamente na lealdade dos dois, começou a assinar papéis sem ler as letras miúdas, entregando aos poucos o controle jurídico de tudo que possuía para as mãos dos traidores. A traição financeira foi o primeiro passo, com Maria desviando fundos para contas secretas e Heitor forjando dívidas inexistentes que colocavam Samuel em uma posição vulnerável perante os bancos e sócios. Eles planejavam uma saída limpa, onde Samuel ficaria com a fama de administrador incompetente, enquanto eles assumiriam o comando da fazenda Boa Vista como os salvadores da lavoura. Mas a ganância deles era impaciente e cruel, e logo perceberam que Samuel, mesmo enganado, ainda era o dono legítimo e que sua presença física era um obstáculo que precisava ser removido de forma definitiva. Foi em uma noite de calor abafado que o plano atingiu seu ponto de não retorno, quando Heitor se aproximou de Samuel com uma garrafa de cachaça envelhecida, convidando-o para uma conversa de irmãos sob as estrelas. Maria assistia tudo da janela, com o rosto impassível, enquanto via o marido caminhar para a armadilha que ela mesma ajudou a montar com detalhes de crueldade. Samuel, feliz por ver o irmão interessado nos negócios, não percebeu que Heitor escondia uma arma sob o paletó e que o caminho que seguiu não levava ao novo lote de irrigação, mas sim ao isolamento do cafezal antigo. Enquanto caminhavam entre as fileiras de pés de café, o som das botas contra a terra seca parecia um tambor anunciando a tragédia que estava por vir no meio da escuridão. Samuel falava com entusiasmo sobre os planos de construir uma nova escola para os filhos dos colonos, demonstrando que sua alma continuava focada no bem coletivo e na honra de sua terra. Heitor, ouvindo aquilo, sentiu uma pontada de remorso, mas a sombra da inveja era mais forte e o desejo de ter Maria e a fortuna só para se falava mais alto que qualquer memória de infância. Quando chegaram ao ponto mais afastado da fazenda, onde o cafezal encontra a mata fechada e o som do rio Coruja se torna um rugido constante. Heitor parou bruscamente e Samuel se virou, estranhando o silêncio repentino. Foi então que a luz da lua revelou a face real do irmão, uma máscara de ódio e determinação fria que Samuel nunca tinha visto antes. Heitor levantou o braço, o metal da arma brilhando sob o luar, e Samuel compreendeu, tarde demais, que o abraço que recebeu naquela manhã não era de afeto, mas o sinal de que sua sentença já havia sido assinada. Samuel sentiu o tempo parar enquanto encarava o cano frio da arma empunhada pelo próprio irmão. O cheiro doce do café maduro ao redor parecia agora sufocante, misturando-se ao odor metálico do medo que subia por sua espinha. Ele buscou nos olhos de Heitor algum rastro do menino com quem dividira os brinquedos de madeira e os sonhos de juventude. Mas encontrou apenas um vazio gelado,
Uma escuridão alimentada por décadas de uma inveja que ele nunca imaginou ser tão profunda. Por quê, Heitor? Por que destruir tudo o que construímos juntos por causa de ganância? Samuel perguntou, sua voz soando como um sussurro quebrado que o vento da noite insistia em levar para longe. Heitor deu um passo à frente, a mão que segurava o revólver tremia levemente. Não de hesitação, mas de uma adrenalina doentia que finalmente encontrava vazão. Ele começou a cuspir palavras que guardara por anos, acusando Samuel de ser o protegido do pai, o dono da razão e o centro das atenções de toda a cidade, enquanto ele se sentia apenas uma sombra à mercê da caridade do irmão mais velho. Cada palavra era um estilhaço de vidro cortando o coração de Samuel, revelando que a prosperidade da fazenda Boa Vista, que ele acreditava ser a alegria da família, era na verdade o combustível para o ódio silencioso que Heitor nutria em cada refeição compartilhada. Samuel tentou argumentar, lembrando das noites em que cuidara de Heitor, durante as febres da infância e de como sempre o colocara como sócio em cada novo hectare de terra comprado. Mas as palavras eram inúteis contra um homem que já havia vendido a alma para a ambição. Heitor riu, uma risada seca e sem vida, dizendo que Samuel era ingênuo demais para o mundo real e que a sua bondade cristã era apenas um obstáculo para o progresso que a fazenda realmente merecia. O revólver foi erguido na altura do peito de Samuel, e o clique do cão sendo puxado para trás ecoou no silêncio do cafezal como o veredito final de uma corte impiedosa. Foi nesse instante de terror absoluto que Maria emergiu das sombras, caminhando com a elegância de quem desfila em um salão de festas, sem que um único fio de cabelo estivesse fora do lugar. Samuel sentiu uma faísca de esperança, acreditando que a esposa imploraria pela sua vida. Mas o choque que recebeu foi pior que qualquer bala. Maria parou ao lado de Heitor e, com uma naturalidade assustadora, ajeitou a gola do paletó do cunhado, olhando para Samuel com um desprezo que desintegrou o que restava da sua fé na humanidade. Acabe logo com isso, Heitor. O cartório fecha cedo amanhã e temos muitos papéis para oficializar, ela disse, sua voz fria como mármore. A revelação de que a traição era um plano urdido entre o seu sangue e o seu amor foi o golpe de misericórdia na alma de Samuel. Ele compreendeu que as noites em que Maria se dizia cansada e os dias em que Heitor desaparecia na cidade eram momentos de conspiração para roubarem não apenas suas terras, mas a sua própria existência. Maria segurava uma pasta de couro que Samuel reconheceu como sendo a de documentos importantes da fazenda, agora contendo as assinaturas que ela o fizera colocar em papéis de rotina, garantindo que, legalmente, Samuel deixaria de existir como proprietário naquele exato momento. Você sempre foi um peso, Samuel, Maria continuou, dando um passo em direção ao marido, os olhos brilhando com uma malícia que ela escondera com maestria por 10 anos. Sua honestidade caipira me dava tédio, e sua insistência em cuidar dessas árvores como se fossem gente me dava nojo. Heitor me prometeu um mundo, Samuel, um mundo onde não sentirei o cheiro de esterco todos os dias. Ela se aproximou o suficiente para que Samuel visse o reflexo da lua no ódio contido em seu olhar, antes de dar as costas com uma indiferença que doía mais do que qualquer agressão física que ele pudesse sofrer. Heitor, encorajado pela presença da amante, não esperou mais. Ele não disparou a arma imediatamente, preferindo saborear a agonia do irmão. Com um empurrão violento, ele forçou Samuel em direção à borda do despenhadeiro da coruja, um abismo de pedras afiadas e águas revoltas que marcava o fim das terras da fazenda. Samuel tentou lutar, mas o corpo, enfraquecido pela idade e pelo choque da traição, não foi páreo para a força bruta e a fúria do irmão mais novo. Na beira do precipício, Samuel olhou uma última vez para os dois traidores que sorriam sob o luar, celebrando a vitória da maldade. O empurrão final foi seco e impiedoso. Samuel sentiu o chão desaparecer sob seus pés e o ar ser arrancado de seus pulmões enquanto despencava na escuridão profunda. O som do seu próprio grito foi abafado pelo rugido do rio lá embaixo e pelo riso histérico de Heitor, que ecoava nas paredes de pedra do abismo. Enquanto Samuel via as estrelas sumirem e a imagem da sede da fazenda Boa Vista se tornar um ponto distante. Uma vida inteira de trabalho sendo apagada em poucos segundos de queda livre para uma morte que parecia certa e solitária. O impacto contra a encosta do despenhadeiro foi brutal. Ossos se quebraram e a carne foi rasgada pela vegetação espinhosa que crescia nas fendas das rochas. A dor era uma labareda consumindo cada nervo de seu corpo, mas por um capricho do destino ou uma intervenção divina, Samuel não atingiu o leito do rio diretamente. Seu corpo ficou preso em uma saliência rochosa coberta por musgo e raízes antigas, a apenas alguns metros da água gelada. Ele jazia ali, imóvel, coberto de sangue e poeira, enquanto lá no alto, Heitor e Maria davam a sua morte como garantida, sem se darem ao trabalho de descer para conferir o corpo. Nas horas que se seguiram, o silêncio da noite mineira foi o único companheiro de Samuel em sua agonia. Ele sentia a vida ser lentamente, o frio da pedra penetrando em seus pulmões feridos e a consciência oscilando entre o pesadelo e a realidade. Mas, no fundo daquele abismo de dor e traição, uma pequena chama de vontade começou a arder. Não era uma sede de vingança cega, mas uma necessidade vital de justiça. Samuel, o homem que a terra ensinou a nunca desistir de uma semente, decidiu que não morreria ali. Ele seria a semente de sua própria ressurreição, plantada na dor para florescer na verdade.
O som do rio Coruja, que Samuel sempre considerou a trilha sonora da sua prosperidade, agora soava como um tambor fúnebre batendo contra as rochas. A água gelada que saltava das quedas e borrifava seu corpo servia para mantê-lo acordado, impedindo que ele se entregasse ao sono profundo que a perda de sangue e o choque insistiam em cobrar. Cada respiração era uma batalha, um chiado doloroso nos pulmões que pareciam ter sido esmagados pelo peso da queda. Mas Samuel mantinha os olhos fixos em uma raiz de aroeira que se agarrava à pedra acima dele. Aquela raiz, retorcida e forte, tornou-se o símbolo de sua própria resistência. Se aquela planta conseguia sobreviver na aridez da rocha, ele também encontraria um jeito de não virar carniça no fundo daquele cânion. Quando a primeira luz do sol tocou o topo das serras mineiras, tingindo as nuvens de um dourado que Samuel não podia ver, ele percebeu que o dia da sua morte tinha amanhecido. Lá no alto, os urubus já começavam a circular, sentindo o cheiro da carne ferida. Mas Samuel soltou um riso amargo e engasgado com o próprio sangue, jurando que aquelas aves teriam que esperar muito tempo por seu banquete. Ele começou a mover os dedos da mão direita, a única que parecia responder aos seus comandos, e sentiu a aspereza do musgo e a umidade da lama sob as unhas. O esforço para apenas rolar o corpo alguns centímetros para o lado foi uma agonia que o fez desmaiar novamente. Mas o choque da água gelada em um corte aberto trouxe de volta a realidade com um grito que morreu no eco das pedras. Enquanto Samuel lutava contra a gravidade e a morte no fundo do abismo, na sede da fazenda Boa Vista. O café era servido em bules de prata com uma tranquilidade assustadora. Heitor já ocupava a cadeira que pertencera ao pai deles e, por direito, a Samuel, enquanto Maria, vestindo um robe de seda que brilhava sob a luz da manhã, servia o cunhado com um sorriso de cumplicidade. Eles já tinham ensaiado a história que contariam aos colonos e às autoridades. Samuel, pressionado pelas dívidas fictícias que Heitor criara, teria tido um surto de covardia e fugido no meio da noite. Levando consigo o pouco que restava no cofre, a traição era agora uma narrativa oficial. E o nome de Samuel começava a ser manchado pela calúnia antes mesmo do seu corpo ser encontrado. A dor de Samuel não era apenas física, era o peso de saber que, naquele momento, sua honra estava sendo triturada pelas mesmas bocas que ele alimentou com o melhor da sua produção. Ele conseguiu, com um esforço sobrehumano, arrastar-se para fora da saliência rochosa, deixando um rastro de sangue escuro sobre o musgo verde. Seus dedos se enterravam na lama úmida da margem do rio, e cada centímetro conquistado era pago com um espasmo de dor nas costelas quebradas. Ele precisava de ajuda, mas sabia que se gritasse, os capangas de Heitor poderiam ouvi-lo e terminar o serviço que o irmão não teve coragem de concluir com as próprias mãos. Samuel era agora um fantasma em sua própria terra, um segredo que o rio insistia em guardar. Foi então que, entre o delírio da febre e o barulho das águas, Samuel viu um vulto mover entre os jiquiris e as samambaias gigantes que cresciam na base do despenhadeiro. A princípio, ele pensou ser a própria morte vindo buscá-lo. Mas o vulto tinha movimentos lentos e carregava um cesto de vime nas costas. Era seu Bento, um eremita que vivia isolado naquelas matas há décadas, um homem que todos na cidade diziam ter perdido o juízo, mas que na verdade tinha apenas ganhado uma sabedoria que a civilização desprezava. Bento buscava ervas medicinais e raízes raras quando seus olhos, acostumados a ler os mistérios da floresta, encontraram o corpo estraçalhado do fazendeiro mais poderoso da região. Seu Bento não fez perguntas e não demonstrou surpresa ao reconhecer Samuel. Para quem vive na natureza, a crueldade dos homens é um fato tão comum quanto a chuva ou a seca. Com a força de quem foi forjado no trabalho braçal e na solidão, o velho eremita improvisou uma maca de galhos e cipós, amarrando o corpo de Samuel com uma perícia de quem já salvou muitos animais feridos. Ele arrastou Samuel por trilhas que não constavam em nenhum mapa, subindo encostas que pareciam impossíveis e escondendo o rastro com folhas secas. Samuel sentia o balanço da maca como se estivesse em um berço, e o aroma de mato amassado e fumo de corda que exalava de Bento foi a última coisa que ele sentiu antes de mergulhar no esquecimento da febre. No Casabra de Bento, uma construção de pedra e barro escondida atrás de uma cortina de trepadeiras. O tempo passou a ser medido por infusões de ervas amargas e compressas de folhas de bálsamo. Samuel delirava constantemente, lutando em seus sonhos contra as sombras de Heitor e Maria que tentavam cercá-lo como sacas de cafebáceas. Bento cuidava dele com uma paciência mística, limpando suas feridas com água de mina e tratando os ossos quebrados com talas de madeira e orações, que pareciam vir de um tempo antes de Cristo. O eremita sabia que Samuel era o centro de uma tempestade, mas decidiu que aquele homem não seria varrido pelo vento da injustiça sem antes ter a chance de lutar. Na fazenda Boa Vista, a gestão de Heitor começava a mostrar os primeiros sinais de podridão, sem o olhar atento de Samuel. Os colonos eram tratados com aspereza e os prazos de colheita eram ignorados em favor de festas luxuosas que Maria insistia em promover para a alta sociedade da região. O medo se instalou nos cafezais. Os trabalhadores, que amavam Samuel como a um pai, não acreditavam na história da fuga. Mas o olhar gélido de Heitor e a presença de novos capangas armados calavam qualquer protesto. A fazenda, que antes exalava o aroma da esperança e do trabalho, agora cheirava medo e ressentimento,
enquanto os traidores desfrutavam de uma riqueza que não sabiam como sustentar. Samuel despertou da febre no 12º dia, com os olhos injetados e a voz reduzida a um fio seco. Bento estava sentado ao seu lado, esculpindo uma peça de madeira. E apenas assentiu quando viu que o hóspede tinha retornado do mundo das sombras. A terra te devolveu, Samuel, mas ela te devolveu diferente, disse o velho com uma voz que parecia o ranger de uma árvore velha. Samuel tentou se sentar, mas a dor o lembrou de que ele ainda era um homem quebrado. Ele olhou para suas mãos, que Bento tinha mantido limpas, e percebeu que a pele estava mais pálida, mas os olhos. Seus olhos agora tinham o brilho escuro da obsidiana, um fogo frio que ardia com uma determinação que ele nunca sentira antes. A recuperação de Samuel seria lenta, mas ele não tinha pressa. A terra o ensinara que para uma árvore dar frutos de qualidade, ela precisava primeiro fortalecer suas raízes no silêncio do solo. Ele ouvia de Bento as notícias que chegavam através dos tropeiros que passavam pela mata. Heitor estava vendendo lotes da fazenda para pagar dívidas de jogo. E Maria estava sendo vista cada vez mais na capital, gastando o que não era dela. Samuel fechava os punhos, sentindo os tendões se regenerarem. E fazia um juramento silencioso: ele não voltaria como o homem que partiu. Ele voltaria como a própria colheita do destino. O resultado amargo de uma semeadura de sangue que Heitor e Maria jamais imaginariam ter que enfrentar. Os meses que se seguiram no casebre de seu Bento foram como um longo inverno para a alma de Samuel. Enquanto seus ossos colavam e suas feridas fechavam, deixando cicatrizes grossas que cruzavam seu peito como mapas de uma guerra silenciosa. Samuel aprendia que a força não vinha apenas dos músculos, mas da paciência em observar o crescimento das ervas. Bento, o velho eremita, não era homem de muitas conversas, mas cada palavra que soltava entre um trago de cachimbo e outro era uma semente de sabedoria que Samuel guardava com zelo. Ele ensinou Samuel a ouvir o aviso dos pássaros antes da tempestade e a entender que, na natureza, nada é desperdiçado, nem mesmo a dor, que serve para endurecer o cerne da árvore que pretende desafiar os ventos mais fortes. Samuel passava as tardes observando, do alto de um mirante natural escondido pela mata, o movimento lá embaixo, nas terras que um dia foram o orgulho de sua vida. Através de um velho binóculo que Bento guardava como uma relíquia, ele via a fazenda Boa Vista perder o seu brilho. O cafezal, que sob seu comando parecia um mar verde e vibrante, agora exibia manchas amareladas de descuido e pragas que Heitor, em sua ignorância arrogante, não sabia como combater. O som do trator, que antes era o ritmo do progresso, agora falhava constantemente, um reflexo da má gestão de um homem que sabia gastar o lucro, mas não entendia o valor da manutenção e do carinho com o maquinário que sustenta a lida braçal. Enquanto isso, na casa grande o luxo que Maria tanto almejava começava a cheirar a decadência e desespero. As festas que ela promovia para a elite da cidade tornam-se mais raras e carregadas de um clima tenso, pois as dívidas acumuladas por Heitor nos tapetes verdes dos clubes de jogo da capital começavam a bater à porta. Maria, que acreditava ter trocado um marido caipira por um amante moderno e ambicioso, percebia agora que Heitor era apenas um garoto mimado brincando de senhor de terras. A cumplicidade criminosa que os unira na beira do despenhadeiro começava a se transformar em um ressentimento amargo, com discussões que atravessavam as paredes e chegavam aos ouvidos atentos dos colonos. Samuel recebia os relatos de seu Bento sobre o tratamento cruel que Heitor dispensava aos trabalhadores. O irmão caçula, para compensar a própria incompetência, usava o chicote da humilhação e o atraso dos pagamentos para manter o controle, transformando a fazenda em um campo de amargura. Muitos dos antigos companheiros de Samuel, homens que tinham dedicado a vida àquelas terras, começaram a ir embora, levando consigo o conhecimento que nenhuma conta bancária poderia comprar. Ouvir sobre o sofrimento de seu povo fazia o sangue de Samuel ferver, mas ele forçava as mãos a permanecerem abertas, lembrando-se do que Bento dizia. Fruto colhido verde e amarga a boca, Samuel, espera o tempo da doçura que a terra sabe quando entregar. No isolamento da floresta, Samuel passou por uma transformação física e mental que o tornaria irreconhecível para qualquer um que o tivesse visto cair naquela noite de traição. Ele não era mais o fazendeiro de ombros largos e sorriso fácil. Agora, seu corpo era feito de tendões de aço e sua face, marcada pelo sol e pelo vento, exibia uma severidade que impunha respeito imediato. Ele aprendeu a se mover sem quebrar um graveto, a caçar o próprio sustento com a precisão de um predador e a viver com o mínimo, percebendo que a verdadeira riqueza residia na liberdade de não ser mais escravo das aparências que um dia o cegaram para o caráter real de sua própria família. A primeira grande crise na fazenda veio com uma seca prolongada que castigou o sul de Minas como não se via há meio século. Heitor, desesperado para manter o padrão de vida de Maria, tomou empréstimos com agiotas perigosos, colocando a fazenda Boa Vista como garantia de pagamentos que ele sabia serem impossíveis de honrar. A terra, sentindo a falta do olhar zeloso de seu verdadeiro dono, parecia se recusar a cooperar com os traidores. O café murchava nos pés antes mesmo de florescer e o gado, magro e sedento, começava a morrer nos pastos esturricados do seu esconderijo.
Samuel via a poeira subir das terras secas e sentia que o momento do acerto de contas estava sendo gestado pela própria natureza. Entre os colonos que permaneceram, começou a circular uma lenda sobre o espírito da Boa Vista. Diziam que, nas noites de lua cheia, um vulto alto e silencioso era visto rondando as divisas da fazenda, consertando cercas quebradas e deixando remédios de ervas nas portas dos empregados doentes. Heitor ria dessas histórias, atribuindo-as à ignorância do povo da roça. Mas Maria sentia um calafrio toda vez que passava perto da janela do escritório. Ela começou a ter pesadelos com o olhar de Samuel e com o som do rio Coruja, como se o abismo estivesse chamando por ela, cobrando a dívida de uma alma que foi vendida por um punhado de ilusões douradas. Samuel não buscava apenas recuperar o que era seu. Ele queria provar que o trabalho e a honra tinham um valor que a traição nunca poderia pagar. Ele começou a agir nas sombras, comprando, através de laranjas e contatos antigos que ainda lhe eram leais, as dívidas que Heitor espalhava pela região. Com a ajuda de Bento, que conhecia cada trilha e cada segredo jurídico dos vilarejos, Samuel foi se tornando dono silencioso das notas promissórias que asfixiavam o irmão. Ele estava tecendo uma teia de justiça tão firme que, quando o momento chegasse, Heitor e Maria não teriam para onde fugir, nem mesmo se tentassem se esconder nas profundezas da terra que traíram. O ódio de Heitor por Samuel, que ele ainda acreditava estar morto, transformou-se em uma obsessão paranoica. Ele passou a suspeitar de todos ao seu redor, acreditando que os vizinhos conspiravam para tomar suas terras, quando na verdade ele mesmo estava cavando a própria cova com sua soberba. A fazenda Boa Vista, que antes era um oásis de hospitalidade, tornou-se uma fortaleza sombria, cercada por capangas que eram tão desonestos quanto o patrão. Samuel via tudo aquilo e sentia uma tristeza profunda pelo que seu irmão se tornara. Mas sabia que o perdão sem a correção era apenas o adubo para mais maldade, e ele não permitiria que a herança de seu pai continuasse nas mãos de um destruidor. Ao final do segundo ano de seu exílio, Samuel estava pronto. Ele não sentia mais a dor nas costelas, nem o peso da traição em seu coração. O que restava era uma calma absoluta, a calma de quem sabe que o destino é um círculo perfeito. Ele se despediu de seu Bento com um abraço que valia mais do que qualquer palavra de agradecimento, e começou sua descida em direção ao vale. O sol se punha atrás das montanhas, as mesmas que testemunharam sua queda. Mas desta vez o horizonte não trazia a escuridão do medo, mas o brilho da verdade que estava prestes a ser revelada. A colheita do sangue estava pronta, e Samuel era o ceifador enviado pela justiça da terra. O coreto central da pequena cidade de Santo Antônio do Amparo estava apinhado de gente naquela manhã de sábado. O sol forte de uma aldeia fazia a poeira dançar no ar, enquanto o leiloeiro oficial, um homem de voz fanhosa e gestos largos, tentava animar os lances para a venda de um dos lotes mais produtivos da fazenda Boa Vista. Heitor estava ali, parado no degrau mais alto do coreto, com um terno que parecia grande demais para o seu corpo, agora emagrecido pelos vícios e pela ansiedade. Maria, ao seu lado, escondia o olhar sob um chapéu de abas largas que apertavam uma bolsa de couro com força. Revelavam o nervosismo de quem sabe que aquele leilão era a última tábua de salvação antes do naufrágio definitivo na miséria e na desonra. A multidão murmurava, surpresa com a decadência dos senhores da Boa Vista. Todos se lembravam de Samuel, o homem que tratava cada pé de café pelo nome que nunca permitiu que uma dívida passasse do dia do vencimento. A história oficial da sua fuga nunca colou na garganta do povo da roça. Mas o silêncio era moeda de troca em uma região onde o poder de Heitor ainda era sustentado por capangas armados. No entanto, naquela manhã, o medo parecia estar mudando de lado. Heitor olhava para os compradores em potencial e via apenas rostos de desdém ou de pena. Percebendo que sua reputação de administrador incompetente tinha chegado ao leilão antes, mesmo de ele abrir a boca para vender suas terras. Quando o leiloeiro anunciou o lance inicial para o lote da Coruja, ironicamente, o pedaço de terra que terminava no despenhadeiro onde Samuel foi jogado, um silêncio pesado caiu sobre a praça. Ninguém queria se associar àquele lugar marcado por lendas sombrias. Heitor sentiu o suor frio escorrer por sua testa, enquanto Maria sussurrava ordens desesperadas em seu ouvido. Foi nesse momento que, do fundo da praça, um homem montado em um cavalo baio, negro como a noite e forte como um trovão, começou a abrir caminho entre a multidão. O estranho não usava roupas de luxo, mas uma bota de cano alto gasta, calças de brim grosso e um poncho que escondia boa parte de seu rosto sob o sombreiro largo de couro. O homem não disse uma palavra até chegar à frente do coreto. Ele desmontou com uma agilidade que silenciou até os cachorros que latiam por perto. Sua presença emanava uma autoridade silenciosa, uma força que parecia vir das entranhas da própria terra. Heitor, incomodado com a figura imponente, tentou manter a postura de patrão. Quem é o senhor? Esse leilão é para gente de posses, não para andarilhos que perderam o rumo da estrada, gritou ele, com uma coragem que não passava de uma máscara de papel. O estranho levantou a cabeça lentamente e, embora o sol batesse em seu rosto, a sombra do chapéu mantinha seus olhos protegidos, revelando apenas um maxilar rígido e uma cicatriz que subia pelo pescoço. O lance inicial é de 100 mil reais, anunciou o leiloeiro, com a voz falhando diante da tensão. O estranho levantou a mão direita, uma mão grande,
cheia de calos e cicatrizes de trabalho pesado. E disse com uma voz que parecia o som de pedras se chocando no fundo de um poço: eu cubro qualquer oferta. E pago à vista, com as notas promissórias que seu irmão Heitor espalhou pelas vendas e pelos agiotas da capital. O pânico ensalou no coreto instantaneamente. Heitor deu um passo para trás, tropeçando na própria perna, enquanto Maria soltava um grito abafado, levando a mão à boca. Aquela cadência lenta e segura não pertencia a um estranho. Ela vinha de um túmulo que eles acreditaram ter lacrado para sempre. Samuel? O nome saiu da boca de Maria como um sopro de agonia. Ela cambaleou, sentindo o mundo girar, enquanto os olhos dos presentes se arregalavam em um choque coletivo. Samuel retirou o chapéu, revelando por completo a face marcada pelo tempo, pela dor e pela resiliência da mata. Ele não tinha mais o olhar bondoso e ingênuo de 2 anos atrás. Agora, seus olhos eram 2 brasas de justiça que queimavam a alma dos traidores. Ele não buscou o revólver, nem avançou para agressão física. Sua maior arma era a verdade personificada em um homem que a morte se recusou a levar por considerar sua missão na terra ainda inacabada. Heitor, em um surto de loucura alimentado pelo medo, começou a gritar que aquilo era um impostor, um fantasma ou uma armação de seus inimigos. Você está morto e o Firefox quer. Ninguém sobrevive ao Rio Coruja. Ele berrava, revelando para toda a praça, em seu desespero, os detalhes do crime que tentara esconder por 2 anos. A multidão recuou, horrorizada com a confissão involuntária do irmão caçula. Samuel permaneceu imóvel, ouvindo cada grito de Heitor como se fossem apenas o lamento de um animal ferido. Ele estendeu uma pasta de documentos para o leiloeiro, ignorando a histeria do irmão e o desmaio dramático de Maria, que agora jazia no chão do coreto. Aqui estão as provas de que eu sou o proprietário majoritário de todas as dívidas desta fazenda e de cada hectare que vocês tentaram dilapidar, disse Samuel, dirigindo-se agora ao povo da cidade. Eu não voltei para tirar a vida de ninguém, pois a terra já se encarregará de cobrar o que lhes é devido. Eu voltei para limpar o nome da minha família e devolver a boa vista a quem realmente trabalha nela. O delegado da cidade, que assistia a tudo de longe, aproximou-se com seus soldados. A confissão pública de Heitor era prova mais que suficiente para uma investigação de tentativa de homicídio. E a presença de Samuel, vivo e íntegro, era o veredito final daquela conspiração de lençol e sangue. Enquanto Heitor era algemado sob os protestos de sua própria covardia e Maria era levada para a enfermaria local, vigiada por policiais, Samuel caminhou até o seu cavalo. Ele não sentia o prazer da vingança que muitos esperariam. O que ele sentia era o alívio de quem finalmente colocou a última pedra no muro da própria honra. Ele olhou para as montanhas de Minas e viu a fazenda Boa Vista ao longe, envolta em uma luz de fim de tarde que parecia purificar-la de toda a podridão que a habitou nos últimos meses. Ele sabia que o trabalho de reconstrução seria árduo, mas a semente da justiça tinha finalmente brotado em solo fértil. A notícia do retorno de Samuel correu pelas serras como fogo em capim seco. Naquela noite, não houve festas na casa grande, mas sim um silêncio respeitoso em cada casa de colono. Samuel dormiu sob o céu estrelado, no mesmo lugar onde seu Bento o ensinara a ser forte. Sentindo que sua conexão com a terra era agora indestrutível, ele sabia que Maria e Heitor enfrentariam o julgamento dos homens. Mas o julgamento da consciência já tinha começado no momento em que eles viram que o homem que tentaram apagar era, na verdade, a luz que iluminaria toda a verdade daquela região. Samuel estava de volta, e com ele, a fazenda Boa Vista voltaria a ter o aroma do café honesto e o sabor da lealdade. O retorno de Samuel à fazenda Boa Vista não foi marcado por trombetas ou celebrações ruidosas, mas por um silêncio reverente que parecia emanar do próprio solo. Ao cruzar a porteira principal montado em seu cavalo baio, Samuel apiou, antes de olhar para a casa grande. Ajoelhou-se e mergulhou as mãos na terra seca e maltratada. Ele sentiu o calor do chão e, em um gesto que poucos entenderiam, sussurrou uma promessa de que o cuidado estava de volta. A terra, que parecia ter suspendido a respiração durante o governo dos traidores, começou a pulsar novamente sob seus dedos. Samuel sabia que a reconstrução física da fazenda seria um reflexo da reconstrução de sua própria alma. E ele estava disposto a suar cada gota necessária para lavar a mancha da desonra que Heitor e Maria deixaram para trás. Os colonos e trabalhadores, que durante 2 anos viveram sob a sombra do medo e da incerteza, saíram de suas casas timidamente, como se estivessem diante de um milagre vivo. Quando Samuel se levantou e olhou para eles, não encontraram o patrão complacente de outrora, mas um líder forjado no fogo da adversidade. O reencontro foi selado com apertos de mão firmes e olhares que diziam mais do que 1000 discursos. Samuel não precisou de muitas palavras para que a lealdade fosse restabelecida. Ele apenas ordenou que os antigos métodos de cultivo fossem retomados e que cada homem e mulher voltasse a ser tratado com o respeito que a lida braçal exige. A esperança, que tinha se tornado um artigo de luxo na Boa Vista, voltou a circular entre os pés de café como um vento fresco de outono. Enquanto o trabalho nos cafezais recomeçava, Samuel iniciou um expurgo simbólico dentro da casa grande. Ele ordenou que cada objeto de luxo desnecessário, cada móvel trazido pela vaidade de Maria e cada rastro da ostentação de Heitor fosse removido e leiloado para pagar as dívidas trabalhistas que o irmão acumulou.
Ele queria que a casa voltasse a ter o cheiro de café coado e fumo de rolo, o cheiro de seu pai, o cheiro da verdade. Samuel dormia agora em um quarto simples, recusando-se a ocupar a suíte principal que foi o palco da conspiração contra sua vida. Ele precisava estar limpo de qualquer lembrança que pudesse amolecer seu coração antes que a justiça dos homens completasse o ciclo iniciado pela justiça divina. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto Samuel revisava os livros de contabilidade que seu Bento o ajudara a decifrar, que Maria apareceu na varanda. Ela estava em liberdade condicional, aguardando o julgamento por cumplicidade na tentativa de homicídio e fraude financeira, mas não trazia mais o chapéu de abas largas ou as joias caras. Maria vestia um vestido simples de algodão, os cabelos propositalmente desgrenhados e o rosto lavado, simulando uma fragilidade que ela acreditava ser o seu maior trunfo contra o coração mole de Samuel. Ela sabia que Heitor estava apodrecendo em uma cela fria, sem aliados e sem dinheiro, e decidiu que sua única chance de salvação era seduzir novamente o homem que ela tentara destruir. Maria entrou na sala sem ser convidada, caminhando com passos incertos e deixando as lágrimas escorrerem de forma calculada. Ela se jogou aos pés de Samuel, abraçando suas botas cheias de barro e soluçando um pedido de perdão que soava como o canto de uma sereia moribunda. Samuel, meu amor, você precisa me ouvir. Eu fui obrigada por Heitor. Ele me ameaçou, disse que mataria você e depois a mim se eu não assinasse aqueles papéis. Ela gemia, tentando buscar o olhar de Samuel, esperando encontrar a faísca de paixão que um dia ele nutriu por ela. Maria descrevia horrores fictícios, pintando Heitor como o único demônio da história, e se colocando como a vítima indefesa de uma paixão doentia e criminosa. Samuel permaneceu imóvel, os braços cruzados sobre o peito e o olhar fixo em um ponto além da janela. Ele via Maria ali no chão e sentia uma mistura amarga de pena e asco. O perfume caro que ela ainda tentava exalar se misturava ao cheiro da chuva vez para Samuel aquele aroma era o cheiro da podridão disfarçada. Ele lembrou-se do olhar gelado de Maria na beira do despenhadeiro. Do momento em que ela ajeitou a gola de Heitor e disse para ele acabar logo com aquilo. Aquela memória era o seu escudo contra as lágrimas de crocodilo da mulher que um dia ele chamou de esposa. O Samuel de 2 anos atrás teria caído na armadilha, mas o Samuel que o rio Coruja cuspiu de volta era imune a venenos conhecidos. Levante-se, Maria, disse Samuel, com uma voz tão fria e cortante quanto o vento das serras. Ele não se moveu para ajudá-la, forçando-a a encarar a própria indignidade. Quando ela finalmente o olhou, esperando ver hesitação, encontrou apenas o vazio. Suas palavras não têm mais chão para brotar aqui. Você diz que Heitor ameaçou, mas esquece que eu vi o seu sorriso sob a luz da lua enquanto eu despencava para o abismo. Eu ouvi a sua voz cobrando pressa porque o cartório fecharia cedo. Você não é vítima, Maria. Você é o veneno que Heitor apenas carregou para o campo. Maria tentou interromper com mais juras de amor, mas o gesto brusco da mão de Samuel a calou instantaneamente. Samuel caminhou até a mesa e pegou uma pequena saca de café verde, jogando-a aos pés de Maria. Este café aqui está manchado com o sangue da traição, mas a terra é justa e ela se limpa com o tempo. Heitor já está pagando o preço dele e você pagará o seu. Não por vingança minha, mas porque o mundo gira e cada um colhe exatamente o que semeou. Eu não sinto ódio de você, Maria, pois o ódio ainda é um laço e entre nós dois não resta nem o pó da estrada. Ele chamou o capataz e ordenou que Maria fosse escoltada para fora da propriedade, proibindo-a de colocar os pés na Boa Vista até o dia em que o juiz desse a sentença final. Enquanto Maria saía da fazenda sob o olhar de desprezo dos colonos, as nuvens carregadas finalmente desabaram em uma tempestade torrencial. Para Samuel, aquela chuva não era apenas água para o cafezal sedento, era um batismo de purificação. Ele voltou para o escritório e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que a casa estava em paz. A tentativa de Maria de usar o afeto como arma de guerra tinha falhado porque Samuel tinha aprendido, da maneira mais dura, que o amor verdadeiro não trai e a lealdade não se vende por moedas de conveniência. Ele era agora o único senhor da Boa Vista e sua autoridade emanava da sua integridade, não do medo ou da manipulação. A reestruturação da fazenda seguiu em ritmo acelerado nas semanas seguintes. Samuel contratou de volta todos os funcionários que Heitor havia expulsado e iniciou um projeto de reflorestamento nas margens do rio Coruja, transformando o lugar de sua morte em um santuário de vida. Ele sabia que as feridas da traição deixariam cicatrizes, mas as cicatrizes são apenas a prova de que a pele é mais forte do que a lâmina que a cortou. Samuel olhava para o horizonte e via que a próxima colheita seria a melhor de sua vida. Não pelo valor das sacas, mas pelo sabor da paz que ele conquistou no silêncio do exílio e na força da verdade. O acerto de contas estava quase completo e o nome Samuel voltaria a ser sinônimo de honra em todas as Minas Gerais. O salão do fórum da cidade de Santo Antônio do Amparo nunca pareceu tão pequeno quanto naquela manhã de julgamento, onde o calor úmido se misturava ao cheiro de cera de assoalho e ao murmúrio ansioso da vizinhança. O relógio de parede, com seu tic-tac incessante, marcava o ritmo de um acerto de contas que a cidade esperava há 2 anos. De um lado, no banco dos réus, Heitor permanecia com a cabeça baixa, as mãos algemadas escondidas sob a mesa, exibindo um rosto pálido e olhos fundos que delatavam as noites insones na carceragem. Ao seu lado, Maria mantinha uma postura rígida, vestida de preto.
com um véu sutil que não conseguia ocultar a expressão de desespero contido. Eles não eram mais os donos da verdade. Eram agora apenas dois prisioneiros da própria ganância, aguardando a sentença de um juiz que tinha a fama de ser tão firme quanto as rochas das montanhas mineiras. Samuel entrou no recinto por último, vestindo uma camisa de linho branco e seu chapéu de couro descansando sobre o braço. Sua presença fez o burburinho cessar instantaneamente, como se um fantasma tivesse acabado de atravessar a porta principal. Ele não olhou para os lados, mantendo os olhos fixos na mesa da promotoria. Com um caminhar seguro que não guardava mais os traços do homem quebrado que foi resgatado do abismo. Para Samuel, aquele fórum era apenas uma extensão do cafezal. Um lugar onde as ervas daninhas precisavam ser removidas para que a plantação pudesse prosperar. Ele se sentou e sentiu, pela primeira vez em meses, o peso real da responsabilidade que carregava. A decisão sobre o futuro daqueles que tentaram lhe tirar a vida estava agora, em grande parte, nas suas palavras e na sua capacidade de oferecer ou negar o perdão legal. O promotor começou a desfiar as provas com uma precisão cirúrgica, apresentando os documentos forjados, os depoimentos dos agiotas que Heitor procurou e, o mais impactante de tudo, o laudo médico das cicatrizes que Samuel carregava no corpo. O silêncio no tribunal era tão denso que se podia ouvir a respiração ofegante de Heitor toda vez que um detalhe daquela noite no despenhadeiro da Coruja era mencionado. Maria tentava manter a calma, mas seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa. Um sinal claro de que a máscara de vítima estava derretendo sob o calor dos fatos. O crime não era mais um segredo de família. Era uma mancha pública que nenhum dinheiro ou influência poderia limpar, e a vergonha começava a pesar mais que as próprias algemas. Quando chegou o momento de Samuel testemunhar, a tensão atingiu seu ápice. Ele caminhou até o banco das testemunhas com uma calma que incomodava os advogados de defesa. O juiz, um homem de cabelos brancos e olhar atento, perguntou se Samuel tinha algo a declarar antes de iniciar o depoimento técnico. Samuel olhou para Heitor, seu único irmão, e viu ali apenas um rastro de miséria humana. Ele lembrou-se das tardes em que jogavam bola no terreiro e da promessa que fez ao pai de que cuidaria do caçula para sempre. A dor da traição lutava contra o laço de sangue, criando um campo de batalha silencioso dentro de seu peito. Samuel sabia que uma palavra sua de perdão poderia diminuir drasticamente as penas dos réus. Mas ele também sabia que a terra não aceita meias-verdades. O que aconteceu naquela noite, meritíssimo, foi o resultado de uma semente que eu mesmo ajudei a plantar ao não querer enxergar a maldade no coração de quem eu amava. Começou Samuel, sua voz ecoando com uma clareza que hipnotizava o público. Heitor levantou os olhos por um segundo e houve um instante de reconhecimento mútuo, um vislumbre do que eles foram um dia. Mas logo o olhar de Samuel endureceu ao se voltar para Maria. A traição deles não foi apenas contra a minha vida, mas contra a honra de cada trabalhador daquela fazenda que foi humilhado e passado para trás pela soberba e pelo vício. Samuel descreveu cada golpe, cada queda e cada dia de agonia no casebre de Bento. Não com sede de vingança, mas com a precisão de quem relata uma colheita perdida para a geada. A defesa de Heitor tentou uma jogada desesperada, alegando que o irmão mais novo agiu sob forte pressão psicológica e que o favoritismo do pai teria causado um distúrbio emocional. Heitor começou a soluçar alto, pedindo perdão de forma teatral, dizendo que daria tudo para voltar no tempo. Era uma cena patética que buscava a compaixão de Samuel. Maria, percebendo que a tática do amante estava ganhando espaço, também começou a chorar, alegando que foi manipulada e que só queria proteger o patrimônio da família. O tribunal parecia agora um palco de novela, onde as mentiras eram usadas como última arma de defesa contra a iminência da cela fria. Samuel permaneceu imperturbável diante daquela exibição de falsidade. Ele sabia que o perdão de que eles precisavam não era o dele, mas o da própria consciência, algo que nenhuma sentença judicial poderia conceder. O advogado de Samuel sussurrou em seu ouvido que, se ele assinasse uma petição de clemência, Heitor e Maria poderiam cumprir boa parte da pena em regime domiciliar devido à falta de antecedentes criminais graves. O juiz olhou para Samuel, aguardando seu veredito moral. A cidade inteira parecia prender a respiração. Samuel fechou os olhos por um longo segundo, sentindo o aroma do café que parecia impregnado em sua pele mesmo ali, longe da fazenda. Justiça, senhor juiz, não é o mesmo que ódio, mas também não pode ser confundida com fraqueza, disse Samuel, levantando-se e encarando o magistrado. Eu perdoei Heitor e Maria na noite em que o rio me deu uma segunda chance, pois não queria carregar o peso do rancor no meu caminho de volta. Mas a fazenda Boa Vista e o povo de Santo Antônio precisam saber que os atos têm consequências. Eu nego o pedido de clemência legal. Que a lei seja cumprida em sua totalidade para que o sangue derramado no cafezal sirva de lição para as próximas gerações. Sobre o valor da lealdade e o preço da traição, um suspiro coletivo percorreu o salão. Samuel tinha escolhido a justiça sobre a conveniência do sangue. Heitor desabou sobre a mesa, enquanto Maria foi tomada por um silêncio gélido, percebendo que sua última arma de sedução tinha falhado miseravelmente. A sentença foi lida sob um silêncio sepulcral, 12 anos de reclusão para Heitor e 8 para Maria, por tentativa de homicídio qualificado e fraude documental.
enquanto eles eram conduzidos pelos policiais para fora do tribunal. Heitor gritou uma última vez o nome do irmão, mas Samuel já estava de costas, caminhando em direção à saída. Ele não sentia alegria, nem triunfo. O que ele sentia era o peso do dever cumprido, uma melancolia profunda pelo que a família se tornara, mas uma paz inabalável por saber que a Boa Vista estava finalmente protegida da podridão. Samuel saiu do fórum e sentiu o sol da tarde bater em seu rosto. O povo abriu caminho para ele com um respeito que beirava o temor religioso. Ele montou em seu cavalo e começou o trajeto de volta para as serras. Ele sabia que o trabalho de reconstrução da fazenda continuaria, e que agora ele teria que ser o pai e o irmão de todos aqueles que dependiam de seu braço forte. A balança da justiça tinha se equilibrado. Mas Samuel sabia que o verdadeiro julgamento ainda continuaria no silêncio das noites de lua cheia, onde o som do rio Coruja lembraria para sempre que a honra é o único tesouro que nenhum ladrão consegue roubar. O café voltaria a florescer, e desta vez suas raízes estariam fincadas na rocha da verdade absoluta. A paz que se instalou na fazenda Boa Vista após o veredito parecia, a princípio, uma benção definitiva, mas Samuel sabia que a terra é uma senhora que não perdoa o abandono prolongado. Enquanto os dias passavam e o aroma do café começava a retomar o seu lugar no ar das montanhas, ele percebeu que a gestão desastrosa de Heitor tinha deixado cicatrizes no solo que o olho comum não conseguia enxergar. Ao caminhar pelas trilhas mais baixas do vale, Samuel notou que uma mancha pálida e poeirenta começava a se espalhar pelas folhas dos pés de café mais antigos, aqueles que foram plantados por seu pai. Era a ferrugem, uma praga silenciosa e devastadora que ameaçava transformar a colheita da sua redenção em um cemitério de galhos secos e frutos murchos antes do tempo. O desespero tentou bater à porta de Samuel novamente, não como um revólver encostado às costelas, mas como a incerteza do sustento de centenas de famílias que dependiam daquele cafezal. Ele passava as madrugadas examinando as plantas sob a luz de um lampião, sentindo que a traição de seu irmão ainda ecoava na saúde da fazenda, como se a maldade tivesse contaminado as raízes mais profundas. Os técnicos da cidade sugeriam defensivos químicos caríssimos, cujas parcelas de pagamento exigiriam que Samuel contraísse novas dívidas, voltando ao ciclo de dependência que quase o destruiu. A balança da sua vida pendia novamente entre a falência honrada e a luta desesperada por um milagre, que parecia demorar a chegar nas serras mineiras. Foi nesse momento de fragilidade produtiva que um automóvel preto e luxuoso, estranho à poeira da estrada de terra, parou diante da casa grande. Dele desceu o Dr. Alencastro, um corretor de terras da capital com fama de ser um abutre de terno, especialista em comprar propriedades em crise por preços de miséria. Ele trazia um sorriso milimetricamente calculado e uma proposta que, para qualquer outro homem, soaria como a salvação dos céus. Alencastro oferecia uma quantia em dinheiro que quitaria todas as dívidas deixadas por Heitor e ainda garantiria a Samuel uma vida de rei na cidade, longe do zoa da praga e das lembranças amargas que o rio Coruja insistia em sussurrar toda noite. Samuel, meu caro, seja razoável, disse a Alencastro, desdobrando mapas e contratos sobre a mesa de jacarandá que Samuel tanto lutou para recuperar. A ferrugem vai levar tudo o que restou. Estas terras valerão menos que o barro da estrada. Assine aqui e deixe que o meu grupo empresarial assuma o prejuízo de tentar reflorestar esta encosta. Você já sofreu demais, homem? Vá desfrutar da vida onde o café é servido em xícaras de porcelana e não colhido com o sangue das mãos. O olhar de Alencastro era fixo e predador, esperando o momento exato em que a resistência de Samuel quebraria diante da facilidade do cheque em branco que repousava sobre a mesa. Samuel olhou para o corretor e depois para suas próprias mãos, que ainda guardavam as marcas do exílio na mata. Ele sentiu o peso da herança de seu pai e o sacrifício de cada colono que permaneceu fiel à Boa Vista mesmo nos tempos de Heitor. A proposta de Alencastro não era um negócio. Era a tentativa final de apagar o nome da família daquelas serras, transformando a história de Samuel em apenas uma nota de rodapé no balanço de uma empresa fria. O abismo do despenhadeiro da Coruja parecia se abrir novamente sob seus pés. Mas desta vez, a queda não seria física, e sim moral. Samuel percebeu que vender a fazenda era como trair a si mesmo pela segunda vez. Naquela noite, Samuel não buscou respostas nos livros de agronomia, mas subiu a trilha até o casebre de seu Bento. O velho eremita ouviu sobre a praga e sobre o corretor em silêncio, enquanto alimentava o fogo de sua pequena lareira. Bento não deu conselhos financeiros, apenas apontou para uma pequena planta que crescia entre as pedras da encosta. Uma erva nativa que a maioria dos fazendeiros tratava como mato. A terra sempre dá o remédio para o mal que ela cria, Samuel. O segredo não está no veneno que vem de fora, mas no equilíbrio que já mora no chão, disse o velho. Samuel passou a noite estudando aquela planta, lembrando-se das lições sensoriais que aprendeu durante sua recuperação milagrosa. Ao amanhecer, Samuel desceu a montanha com uma sacola cheia de raízes e folhas daquela erva nativa, com a ajuda dos colonos mais velhos que ainda guardavam os segredos da medicina da roça. Ele começou a preparar um composto orgânico, misturando a sabedoria ancestral de Bento com a técnica de irrigação que ele mesmo desenvolvera.
enquanto Alencastro ligava diariamente cobrando uma resposta. Samuel e seu povo trabalhavam de sol a sol, aplicando a mistura pé por pé, conversando com as árvores e pedindo que o solo aceitasse aquela cura natural. Era uma aposta de tudo ou nada contra o tempo e contra a ganância do mercado que esperava a sua queda. Os primeiros dias foram de angústia absoluta. As manchas de ferrugem pareciam rir do esforço de Samuel, espalhando-se ainda mais pelas folhas. A vizinhança comentava que Samuel tinha perdido o juízo de vez na mata e que logo a Boa Vista seria leiloada por centavos. Mas, na terceira semana, o milagre começou a se manifestar em tons de verde escuro. Onde o composto era aplicado, a praga parava de avançar e novas folhas, fortes e brilhantes, começavam a brotar com uma vitalidade que nenhum produto químico seria capaz de produzir. A terra estava respondendo ao carinho e à persistência de seu verdadeiro dono, provando que o laço entre o homem e o chão é mais forte que qualquer crise biológica. Quando Alencastro voltou para a fazenda, certo de que encontraria um homem derrotado e pronto para assinar o contrato de venda, ele encontrou Samuel parado no meio do cafezal, que agora exibia uma saúde insultante para os olhos do investidor. Samuel não o convidou para entrar na casa grande. Ele apenas estendeu o contrato de venda, agora rasgado ao meio, e entregou ao corretor. Diga aos seus patrões que a fazenda Boa Vista não está à venda por preço nenhum, disse Samuel, sua voz firme como o cerne da aroeira. Eles podem ter o dinheiro, mas eu tenho a terra. E a terra me disse que prefere o meu suor ao ouro de vocês. O abutre de terno partiu com o rabo entre as pernas, levantando uma poeira que o vento logo tratou de dissipar. Samuel olhou para o seu império verde e sentiu que a verdadeira reconstrução tinha finalmente começado. Ele não era mais apenas o dono legal das terras. Ele era o guardião de um legado que sobreviveu à traição do sangue e à ganância dos homens. A próxima safra não seria apenas uma venda de sacos de grãos. Seria a celebração de uma honra que foi lavada na dor e consolidada na persistência. Samuel estava pronto para o último ato de sua jornada, onde a Boa Vista se tornaria o exemplo de justiça e prosperidade para todo o estado de Minas Gerais. O tempo da grande colheita chegou às montanhas mineiras com uma glória que parecia vinda de outro mundo. O cafezal da fazenda Boa Vista, que meses antes estava desenganado pelos homens de terno e pelas pragas do abandono, agora exibia frutos tão vermelhos e brilhantes que pareciam rubis lapidados pelo sol. O aroma que subia dos vales não era apenas o cheiro do café maduro, mas o perfume da vitória da persistência sobre a traição. Samuel estava no meio das fileiras, com seu chapéu de palha e as mãos prontas para a lida, sentindo em cada galho carregado o pulsar de uma vida que se recusou a morrer. Ele sabia que aquela safra não pagaria apenas as dívidas materiais, mas lavaria definitivamente o nome de sua família, transformando o sangue derramado no passado em um banquete de dignidade para o futuro. O terreiro da fazenda tornou-se um formigueiro de alegria e trabalho honesto. Samuel fazia questão de estar presente em cada etapa, desde a derriça manual até a secagem dos grãos, trabalhando lado a lado com os colonos que ele agora chamava de irmãos de terra. Não havia mais o grito do capataz Moreira ou a arrogância de Heitor. O que se ouvia era o som dos risos, o canto das lavadeiras no ribeirão e o barulho reconfortante do grão caindo sobre o cimento quente. A Boa Vista tinha recuperado sua alma. Samuel olhava para o horizonte e percebia que o verdadeiro milagre não estava no valor de mercado daquelas sacas, mas na união de um povo que viu seu líder cair e se levantar, ensinando a todos que a honra é o único adubo que garante uma colheita eterna e a prova de geadas. Enquanto a fartura reinava na fazenda, as notícias que chegavam da penitenciária estadual eram carregadas de uma tristeza cinzenta. Heitor, privado do luxo e da bajulação que sustentavam seu ego frágil, definhava em uma cela fria, cercado por homens que não respeitavam o seu sobrenome. O irmão caçula, que um dia sonhou em ser o senhor absoluto daquelas terras, agora era apenas um número no sistema, um homem que não aguentava o peso do próprio silêncio. Relatos diziam que ele passava os dias olhando para o nada, murmurando o nome de Samuel e pedindo perdão para as paredes de pedra, mas o remorso, quando chega tarde demais, é como uma ferrugem que consome o cerne da alma até não restar nada além de um resto de gente sem propósito ou esperança. Maria, em sua reclusão na ala feminina, descobriu que a beleza que ela usou como arma de guerra era uma moeda sem valor atrás das grades. Sem as joias, as sedas e os perfumes caros, ela foi forçada a encarar a própria imagem no espelho da verdade. Encontrando apenas uma mulher vazia que trocou um amor sólido por uma ilusão passageira, ela escrevia cartas desesperadas para conhecidos na capital, implorando por favores que nunca vinham, percebendo que o mundo que ela tanto almejava se esqueceu dela no momento em que seu dinheiro acabou. A traição contra Samuel tinha se tornado a sua própria prisão perpétua, uma sentença que ela cumpriria em cada minuto de solidão, lembrando-se do olhar de paz do marido que ela tentou apagar da existência. Certo dia, Samuel recebeu um envelope pardo vindo da prisão. Era uma carta de Heitor, escrita com caligrafia trêmula, onde o irmão confessava que a inveja tinha sido o demônio que possuíra desde a infância. Na carta, Heitor não pedia por liberdade ou dinheiro. Pedia apenas para ser enterrado quando sua hora chegasse, nos fundos da fazenda, perto do rio, para que pudesse ouvir o som das águas que ele tentou usar para matar o próprio sangue.
Samuel leu a carta sob a sombra do grande jatobá e sentiu uma melancolia profunda. Ele dobrou o papel e o guardou na Bíblia de sua mãe, perdoando o irmão no silêncio de seu peito, mas sabendo que a justiça dos homens precisava seguir seu curso para que a terra permanecesse limpa de novas ambições. Samuel decidiu fazer uma última visita ao despenhadeiro da coruja antes de encerrar aquele ciclo de sua vida. Ele caminhou até a beira do precipício onde tudo parecia ter terminado e olhou para baixo, para as águas revoltas que um dia foram o seu túmulo provisório. Em um gesto simbólico, ele pegou um punhado de sementes de café da nova safra e as jogou no abismo, vendo-as dançar no ar antes de sumirem na espuma branca do rio. Ele não sentia mais o calafrio do medo ou o amargor do ressentimento. O rio Coruja não era mais o lugar de sua morte, mas o local de seu batismo de fogo. Samuel se virou para a floresta e fez uma reverência silenciosa em direção ao casebre de seu bento, o homem que lhe ensinou que a vida é um mistério que só se revela para quem tem a coragem de ser moído pela dor. No ano seguinte, Samuel cumpriu a promessa que fez antes da traição e inaugurou a Escola Municipal Antenor de Oliveira, construída com os lucros da colheita da redenção. Ele queria que os filhos dos colonos tivessem o que ele e Heitor não souberam valorizar: o conhecimento que liberta a mente sem corromper o coração. No dia da inauguração, ele não fez discursos políticos. Apenas entregou a chave para a professora mais antiga da região. E disse que as portas estavam abertas para todos que quisessem aprender o valor do suor e da verdade. A Fazenda Boa Vista não era mais apenas uma unidade produtiva de café. Tinha se tornado um centro de dignidade e educação para todo o interior mineiro, um legado que Samuel protegia com a vigilância de um pai zeloso. A Fazenda Alvorada, de propriedade do sogro Otávio, fundiu-se simbolicamente com a Boa Vista através do casamento oficial de Samuel e Rosinha. A cerimônia foi simples, realizada no terreiro de café, com o cheiro do grão secando ao fundo e a presença de todos os trabalhadores que foram fiéis à história da família. Quando Samuel colocou a aliança no dedo de Rosinha, ele não estava selando apenas uma união entre homem e mulher, mas a reconciliação definitiva com a felicidade. Rosinha, com seu olhar de laranjeira, era a prova viva de que a terra sempre oferece um fruto doce após a tempestade. E que o amor verdadeiro é a única coisa que a ganância de Heitor e Maria nunca conseguiram entender ou corromper. Os anos passaram e Samuel tornou-se uma lenda viva em Minas Gerais. Ele era o homem que voltou do mundo dos mortos para salvar o café e a honra de sua gente. Ele envelheceu com a serenidade de quem sabe que o destino não erra o endereço, e que cada cicatriz em seu corpo era uma medalha de honra conquistada na lida contra a maldade. Ele costumava sentar na varanda da casa grande ao entardecer, vendo seus netos brincarem entre os pés de café, e contava a eles que a terra tem ouvidos e memória. Nunca maltratem o chão que lhes dá o pão, ele dizia, com a voz grave e calma, pois a terra devolve em dobro o que vocês plantarem nela, seja o carinho do cuidado ou o veneno da traição. A história de Samuel Anchicon, um ciclo perfeito da natureza mineira. Heitor e Maria permaneceram como sombras do passado, exemplos vivos de como a ambição desmedida pode secar a fonte da vida. Já Samuel tornou-se a própria semente que caiu na terra, morreu porque era pequeno e renasceu porque é eterno. A Fazenda Boa Vista continua a exalar o aroma do café mais puro e honesto do Brasil. Um lugar onde a palavra vale mais que papel assinado e onde a traição não encontra solo para brotar. A justiça da terra tinha sido feita, e o silêncio das montanhas mineiras agora guardava apenas o som da paz conquistada através da dor, do trabalho e da verdade absoluta. A trajetória de Samuel ensina que a ganância é um solo infértil que produz apenas amargura e solidão. Heitor e Maria acreditaram que poderiam roubar o destino de um homem justo com mentiras, mas esqueceram que a vida possui uma memória implacável. Enquanto a riqueza fácil deles derreteu sob a justiça, a integridade de Samuel floresceu nos cafezais, provando que o trabalho honesto e a lealdade são as únicas raízes capazes de sustentar uma paz duradoura. O ouro falso da traição nunca terá o brilho ou o aroma do café colhido com mãos limpas e coração leve. Hoje, a Fazenda Boa Vista é um monumento à resiliência de quem se recusa a desistir diante da queda profunda. Samuel transformou seu abismo em superação, mostrando que o perdão limpa o peito, mas a retidão protege o futuro. Os traidores agora são sombras esquecidas, enquanto Samuel caminha como exemplo de que a verdade sempre encontrará a luz, mesmo atravessando montanhas de injustiça. Esta história ecoa como um lembrete eterno no interior mineiro: quem planta o vento da discórdia colhe a ruína. Mas quem honra o próprio chão e suas raízes, colhe a eternidade e o respeito. Se este relato de superação tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com quem precisa acreditar que a justiça divina nunca falha. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar mais lições que celebram a honra e as tradições do interior brasileiro. Agradecemos por caminhar conosco pelos cafezais da Boa Vista hoje. Lembre-se, sua palavra é seu patrimônio e sua honra é o seu legado mais precioso para o mundo. Sua presença fortalece nossa comunidade e mantém viva a chama dos contos regionais. Até o próximo vídeo, meu povo, e que a luz da verdade ilumine todos os seus passos.